Olá, galera! Vamos a mais uma aula de História, dando continuidade aí sobre os estudos do primeiro reinado. Como a gente viu na aula passada, foi estabelecido no Brasil a primeira Constituição, a de 1824, certo? Lembrando que essa Constituição deixava todos os poderes políticos nas mãos do imperador, certo? Houve aí a dissolução da Assembleia Constituinte, a expulsão de alguns deputados, certo? Houve também aí a censura à imprensa nesse período e todos os brasileiros foram obrigados aí a obedecer essa Constituição de 1824. Devido às atitudes de Pedro I, houve várias revoltas políticas no primeiro reinado, certo? As atitudes foram consideradas por alguns políticos de pensamento liberal como autoritárias. E a elite nordestina, parte da elite nordestina, principalmente os produtores de cana-de-açúcar, ficaram descontentes, principalmente porque nesse período aí, dessa primeira Constituição, houve aí uma queda nas exportações do açúcar, certo? Isso sem falar que grande parte da população brasileira, principalmente no Nordeste, estavam vivendo na miséria, certo? Enquanto os portugueses viviam no luxo. A população brasileira passava aí por muitas dificuldades nesse período. Então, isso gerou muitos descontentamentos em toda a população. E por causa desse descontentamento, alguns líderes políticos, da época quiseram formar no Nordeste aí uma república, que a gente vai ver um pouco dessa república, desse projeto de república criado aí em Pernambuco, conhecida aí como a Confederação do Equador. Cipriano Barata e Frei Caneca foram os principais líderes desse projeto de república criado aí no Nordeste. Frei Caneca, além de defender uma constituição em defesa dos brasileiros, com outras leis que defendessem aí os brasileiros, ele também queria o fim do poder vitalício dos senadores. O que quer dizer esse poder vitalício? Quando um senador era eleito, não tinha um período específico para acabar esse mandato. Eles poderiam passar a vida inteira governando. Outro descontentamento do Frei Caneca era a questão aí do poder moderador, certo? O poder moderador tirava todos os direitos dos brasileiros, deixando o imperador controlar aí toda a população brasileira. E essas revoltas só pioraram quando Pedro I resolveu escolher um representante de sua confiança para governar a província de Pernambuco, deixando aí descontente a polícia local, que era liderada aí por Manuel Paz de Andrade, certo? Que era, antes da escolha desse representante do imperador, era quem governava a província. Então, digamos que a revolta estourou, nesse período, por causa dessa troca aí de governo da província de Pernambuco. E essa revolta não foi somente em Pernambuco, se espalhou pelo Rio Grande do Norte, pela Paraíba, Ceará, por vários estados aí do Nordeste, em defesa aí de uma nova república nordestina, fazendo com que o Nordeste ficasse separado de outros estados brasileiros, certo? Então, de acordo com a vontade desses líderes, o Nordeste ficaria separado do governo do imperador Dom Pedro I. É lógico que o imperador não ia concordar com esse tipo de governo dentro do seu país.
Os líderes da Confederação do Equador, eles também defendiam a extinção do tráfico negreiro e a igualdade social. Os proprietários de terras e os produtores de cana-de-açúcar, que era a elite nordestina, eles se assustaram com essas ideias e se afastaram do movimento, temendo aí uma revolta popular, certo? Por causa desse afastamento da elite, a revolta enfraqueceu. Com dinheiro emprestado dos banqueiros britânicos, Dom Pedro I contratou uma esquadra naval para esmagar os revoltosos e mandou por terra também uma equipe comandada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva para acabar com a revolta em Pernambuco, certo? Atacados por terra e por mar, os revoltosos eles foram derrotados. Alguns foram condenados à morte e outros fugiram, foram presos ou fugiram. Esse aí que vocês estão vendo aí na imagem é um dos líderes, o Frei Caneca. Essa imagem é muito conhecida, certo? Porque ele era um líder da Confederação do Equador. Foram vários os motivos que levaram aí à queda do imperador. Fechamento da Assembleia, a imposição à Constituição de 1824 e ao poder moderador, a violência com a qual ele tratou aí os líderes da Confederação do Equador, a falência do Banco do Brasil, isso sem falar de um conflito que o Brasil se envolveu com a Argentina pelo domínio aí das terras da colônia do Sacramento, que mais tarde viria aí a se tornar um país independente, certo? Que foi aí a República Oriental do Uruguai. Outro motivo de crítica ao imperador foi o Tratado de Aliança e Amizade feito aí com Portugal. Através desse tratado, Portugal reconheceria a independência do Brasil e aí também receberia os bens adquiridos aí na disputa entre os dois países. Esse valor que teria que repassar para Portugal, porque Portugal também já estava devendo aos ingleses, seria o valor aí de 2 milhões de libras esterlinas, que era a moeda inglesa, certo? O imperador brasileiro não tinha esse dinheiro, então ele teve que pegar emprestado aos bancos ingleses, dando início aí logo no primeiro reinado à dívida externa brasileira. Enquanto no Brasil aumentava o descontentamento da população com o imperador Pedro I, morria em Portugal seu pai, Dom João VI. Lembrando que Pedro I era o filho mais velho de Dom João VI. Isso significa que ele teria que assumir o seu trono em Portugal. Lógico que os brasileiros não iriam concordar que Dom Pedro I fosse imperador do Brasil e ao mesmo tempo rei de Portugal, certo? Então, Pedro I ele teve que abdicar do seu trono de Portugal para ficar no Brasil, deixando lá em Portugal, em seu lugar, sua filha Maria da Glória, que ainda era de menor, certo? E para ajudar no governo deixou como regente seu irmão Dom Miguel. Só que Dom Miguel resolveu dar um golpe de estado e se tornar aí o rei oficial de Portugal. Dom Pedro I, ao saber do acontecimento, resolveu reunir todo o exército para atacar Portugal e tomar de volta o seu trono. Desde a época de Dom João VI, no Brasil, a imprensa começou a ter muito destaque, a ter uma importância muito forte, principalmente importância política no Brasil. Nesse período aí surgiu vários jornais de diferentes segmentos, certo? E no ano de 1830 ocorreu aí um episódio, certo, que agravou a crise política do primeiro reinado. Foi a morte aí, o assassinato de um jornalista
o Líbero Badaró, certo? E o fato de surgirem alguns comentários, suspeitas de que Dom Pedro I teria envolvimento aí com a pessoa, certo? Envolvida com esse crime, tentando acalmar os ânimos e as tensões de tudo que estava acontecendo no Rio de Janeiro, Pedro I resolveu viajar para Minas Gerais. Chegando em Minas Gerais, ele foi recebido com muitos protestos, resolvendo então retornar para o Rio de Janeiro. O partido português, ao saber do acontecido em Minas Gerais, resolveu fazer uma grande festa de recepção com o retorno aí do imperador ao Rio de Janeiro. Os líderes e os governantes, os políticos do Partido Liberal, que eram contra o imperador, resolveram impedir essa festa, havendo aí um grande conflito na cidade do Rio de Janeiro entre os portugueses e os brasileiros, certo? Que ficou conhecido aí como a Noite das Garrafadas. Então, esse episódio aí culminou, digamos, ajudou aí na abdicação de Dom Pedro I, pois a situação, o seu governo no Brasil ficou insustentável.